Fica conversando, tá parecendo conversando no negócio. Ele vai ficar aqui quando vocês fazem? Fica falando que vai aparecer na live. Oi, pode entrar. Deixar o povo entrar. Só fugir. Fala com ele aí. E aí? Ei, boa noite. Boa noite. Esperar o povo entrar pra poder fazer a apresentação, tá? Nossa, você vai fazer. Onde vai? Até que eu tô participando do negócio aqui. Entra. Boa noite, gente. Eu quero fazer a apresentação do novo professor, né? Da magia divina aqui em BH, que vai trazer as magias que poucas pessoas têm aqui, ou quase ninguém. Energias e 7 cruz. Eu vou fazer a apresentação dele. Tá um minuto de atraso. Tá. Mas você viu o que eu te mandei pra você ligar? Olha aí. Boa noite. Peraí, tá? Tá. Tá bom. Boa noite, gente. A gente vai... Já tem 7 pessoas. Eu vou esperar mais um pouquinho pra poder entrar mais gente. Pra poder a gente chamar o Paulo. Pra poder ele tá participando com a gente dessa pequena palestra sobre... Ele ficar apresentar quem é ele, né? Os cursos que ele tem, né? As coisas que ele veio pra fazer, né? O que ele pode acrescentar, né, na nossa escola de magia, né, para as pessoas. E falar que a gente também lá tá tendo aula de magia das 7 chamas e vai ter magia das ervas também, para quem quiser se interessar. Eu vou só esperar mais um pouquinho para entrar mais gente, para poder a gente chamar ele, para ele começar a falar. Eu vi. Vou chamá-lo. Guardando ele entrar.
Ah, entrou. Vamos ver. Não deu para ele participar. Peraí, deixa eu tentar. Manda convite aqui de novo para ele. Não vai dar errado. Esperando. Ah, ei, boa noite, Palma. Olá, boa noite, Simone. Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus, bem. Aqui, o pessoal quer conhecer você, quer saber quem que é você, né? Tá todo mundo curioso, porque a Opa, gente teve um trabalho com o Walter, foi muito bom, fizemos magia das águas, magia dos 7 símbolos, e agora vamos com você, né? 7 cruzes e energias. isso é muito bom. Escolheu muito bem a dedo esses graus, viu? Vocês escolheram muito bem, são graus excelentes. Eu vou começar falando um pouquinho de mim, rapidinho, né? Até para deixar o pessoal, se quiserem fazer perguntas, eu acho que é super legal também, né? Sim, Com certeza. Bom, meu nome é Paulo Petros, eu sou terapeuta holístico, tá? E eu sempre tive ligado, de uma certa forma, sempre despertou para mim o lado fantástico espiritual, né? Eu comecei com 10 anos de idade a me interessar por esse lado, né? Estamos falando aí em 1970 e pouco, há muito tempo, tem gente que nem era nascido, com certeza, né? E aí, assim, sempre comecei a procurar saber sobre energias, né? Na época se falava em percepção extrasensorial, etc. E eu comecei também a estudar bastante piramidologia e psicotrônica, né? Eu gostei bastante disso com até 14 anos. Eu li tudo que tinha no Brasil em termos de piramidologia, né? Que não era muito, mas era bastante, até um pouco de material. Depois sim, eu comecei aos meus 16 tive contato com a parte espiritual e continuo, vamos chamar assim. Em 2001, eu comecei a ter contato com pessoas que comentavam, olha, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, que depois eu vim saber que era magia divina. Isso em 2001, né? E, coincidentemente, por isso que eu falo que eu fui, entre aspas, direcionado, vamos chamar assim, pelo universo, eu acabei começando o meu curso da magia do fogo, né, em 2002, né? sim. O Rubens não tinha ainda o espaço dele, né? Ainda ele não tinha o espaço lá no Belém. Ele fazia como eu faço hoje para dar aula. Eu vou até os locais, eu faço a parceria com os espaços, a convite ou em parceria, e assim eu vou multiplicando o conhecimento da magia, né? E aí, desde 2002, estou aqui hoje, vamos dizer assim, né? E você entrou, você estudou todos os seus graus com o Rubens? Isso, eu estudei todos os 32 graus da magia diretamente com o Rubens Saraceni. Foi assim, magia do fogo foi antes do fechamento da terceira egrégora, tinha acabado de fechar 2222, Uhum. ervas, aí depois ervas e pedras não foi de primeira turma, porque já existiam pequenos grupos, né? E
na sequência, a partir daí, que foi raios, que foi o primeiro aberto, primeiro grau mental, eu já fui de primeira turma, ou seja, quando ele abriu o grau, eu já estava na primeira turma de estudo. E isso foi até Árvores, que foi em 2015, quando ele estava já com um câncer um pouco mais avançado, etc. E até ele não chegou a concluir o curso total da Magia das Árvores, né? Isso em 2015. Então, assim, eu peguei uma época, Simone, e a todos, né? Que um grau era pré-requisito do outro. Ou seja, para você fazer pedras, você tem que ter fogo. Para você fazer ervas, você precisava ter fogo e pedras. Para fazer raios, você precisava ter fogo, pedras e ervas. Né? Então, eu peguei até o 7º grau da magia, um era pré-requisito do outro. Então, isso dinamizava e aprofundava muitos graus da magia e o conhecimento. Porque o mestre Rubens, ele sempre foi assim um poço de conhecimento, e ele sempre compartilhou o conhecimento, né? E isso é uma coisa assim que eu acho, era uma coisa válida, porque na contramão dos outros mestres de outras linhas, né, de ensino, de estudo, ele perguntava, ele respondia, ou simplesmente ele, na simplicidade dele, falava, olha, eu não sei, tá? Ou então eu vou buscar essa informação, depois eu respondo para vocês, né? Então ele tinha essa transparência, né? Então, assim, todos os graus do Rubens eu fiz diretamente com ele, né? Sinto isso, falo com orgulho, porque eu admiro muito a obra dele, como professor, como amigo, como mestre, sem dúvida nenhuma. O Rubens, ele é assim, ele foi uma pessoa, ele é, para mim, eu tenho ele com muito respeito, né? Eu tenho assim um grande respeito, uma grande admiração pelo trabalho dele. Sim. Agora eu queria te perguntar, porque são 33 graus de magia. Eu sei, mas eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe. Qual que é a diferença entre uma e outra? Por que fazer outra magia? Apesar que você já falou comigo assim que a magia é viciante. Aí que eu me toquei, cara, o pior que é mesmo. Mas aí eu queria saber, queria que você falasse sobre qual que é a diferença de uma magia para outra, por que fazer outras magias. Sim. Fala pra gente. Eu acho assim, ó, óbvio, o Rubens mesmo dizia que, olha, você vai fazer outras magias, porque às vezes você se identifica mais com um grau ou com outro. Tem gente que se adapta mais com magias mais curadoras, outras com mais portadoras, outras que trabalham mais com elementos, outros trabalham mais com a parte mental, né? Isso varia bastante, né? Mas, assim, eu posso falar por mim, né? Cada grau tem a sua praticidade, tem a sua beleza, tem o seu encanto, né? E tem o seu poder de realização, principalmente. Então, assim, hoje, quando vou atender uma pessoa, eu busco identificar qual é o problema dela e vou usar, como eu tenho, né, grandes opções em termos de magia, várias, né, melhor dizendo, eu busco a melhor, mais adaptada com o problema. E isso faz com que, quando você coloca a magia certa no grau certo para ser utilizado, ela tem uma fluidez muito mais e uma intensidade. Por exemplo, se nós temos uma energia que está atuando contra a pessoa negativamente, por exemplo, e foi atuada dentro da linha do tempo, tá? Todos os graus da magia atuam sobre o tempo. Mas, por exemplo, vocês fizeram águas recentemente. Sim. Tá? Se foi feito alguma coisa dentro de uns mistérios que envolve o mistério maior das águas, ou algum desses mistérios, o lado negativo, obviamente, quando você identificar isso, você consegue atuar através das águas, por exemplo, dentro da linha do tempo, e aquilo literalmente elimina na sua integridade. Você está sabendo e trabalhando com um grau que há necessidade
para atender a pessoa. Não existe magia menos poderosa ou mais poderosa. Existe um mago confiante, com certeza, e principalmente a mais adequada para aquele problema ou aquele conjunto de problemas da pessoa. Sim. Né? Você já até Porque eu não respondeu quero... a pergunta da Verônica aí, que ela pergunta se tinha magia mais poderosa ou não, ou se dependia do mago. Aí tem outra pergunta aí, se existe um grau de magia que pode ter mais similaridade com a essência da pessoa. Então, para ela será mais forte? Não é. É confiança, é facilidade de trabalhar. Veja, se eu sou ligado, eu tenho a minha essência ígnea, por exemplo, naturalmente eu vou ter maior facilidade em imaginar o elemento, em projetar o elemento, porque ele já é natural em mim. Uhum. Então, então eu tenho essa facilidade, digamos. Se eu trabalho, se eu tenho uma facilidade, uma energia primordial mais ligada à água, isso não é a parte religiosa, tá? Isso é a parte essencial, como ele bem perguntou, da pessoa. Então, vai acontecer o seguinte, tudo vai fluir, tá? Vai fluir de uma forma muito mais natural, porque é uma coisa que principalmente o mago acredita. O mago acredita, o mago se sente em casa. Então, ele se dedica e deixa fluir a magia. Porque nós somos intermediários, nós somos ativadores. Acho que só tem magos, espero que só tenha magos aí na nossa live. Então, nós somos... mago, vai ser futuro magos. Tomara. Então, assim, nós deixamos fluir. Passa pela nossa frequência, está na nossa frequência. Mas nós, se não sentirmos ou desequilibrados, ou não estivermos legal, ou, de repente, estamos inseguros, que é o que acontece, às vezes, nos primeiros graus da magia, um grau muito diferente, vai ter uma certa dificuldade. Por isso, as aulas práticas. As aulas práticas servem para você desenvolver o grau. Veja, se eu tenho, sei lá, digamos, se o mestre Rubens estivesse vivo hoje, e ele abrisse agora mais um grau, por mais que eu tenha 32 graus, que oficialmente são 30, porque foi juntado, eu estaria iniciando num outro grau, e eu estaria engatinhando, né, do começo, com todo mundo junto, por mais que eu tivesse todos os graus. É isso que o mestre Rubens batia muito na tecla, nas aulas, e em dizer o quê? Que a gente é um aprendiz, sempre, tá? Você é maga iniciadora, eu também sou. Eu digo o seguinte, a gente aprende muito nas aulas, né? Porque às vezes as perguntas dos alunos nos faz pensar coisas que de repente a gente aprendeu ou não via por aquele ângulo, né? Então eu adoro aula, eu adoro pergunta, porque não por ser desafio ou não, mas também porque eu aprendo ou vejo de uma outra forma algumas coisas, né? Sim. E agora vamos falar um pouco das sete cruzes e um pouco das energias. O povo tá doido para saber, né? Tem gente que não vai poder estar na live, mas pediu para gravar, para mandar para eles. Não, então, é legal, eu acho bom. Veja, são 2 graus muito interessantes, são diferentes, né? Porque assim, a cada magia, né? Por exemplo, lembrando, né, que a gente, nós, magos, somos guardiões de mistério. Não importa qual grau, você tem 10, 15, 12, 8 ou 1, né? Nós somos guardiões de mistério, detentores desse mistério, e que as outras pessoas que praticam a magia, elas praticam magia, tá? São usuários. Nós somos guardadores. Isso é uma grande diferença, tá? Para começar, em termos de magia, né? Geral, né? E eu entendo assim, cada grau, né, complementando até a pergunta lá anterior, cada grau ele tem realmente uma particularidade. Aí existe afinidade mesmo, de você se... Por exemplo, um caso que eu gosto de comentar, vocês já tiveram dragões aí? Magia dos Dragões? Sim, eu tenho. Você tem? Ah, então.
Foi uma magia, vou até comentar isso, eu acho que isso vale para todo mundo, né? Comentar essa história. Quando o mestre Rubens falou assim, vou dar magia dos dragões, eu falei, meu Deus do céu, agora o nosso mestre está batendo fora do bumbo, meu Deus do céu, né? Mas eu falei, bom, estamos aqui, vamos fazer. E a magia dos dragões, vocês sabem muito bem, ela trabalha de 3 formas, né? Mental, elemental e através dos movimentos, né? Então, Sim. e ela faz o quê? E eu fui fazendo, fiz a iniciação, etc. Tal, e quando eu fui, mas assim, sempre com aquela coisa, né, aquela pulguinha atrás, como a gente diz, e aí eu fiz o quê? Eu fui atender uma pessoa, e eu já estava autorizado para atender. E eu fiz a mandala, cabala convencional, né, vamos chamar assim, foi uma de ervas, se não me falha a memória, não sei, ou de elementais, e eu falei, olha, posso atender você com uma outra técnica? Pedi para a pessoa sentar, fiz o procedimento, limpou a mulher em exatamente 5 minutos, porque ela tinha uma demanda intensa, e a mulher começou a passar bem, começou a melhorar, começou a respirar direito, e eu falei, nossa, foi literalmente um cala-boca, vamos chamar assim para mim, né? Como se fala no popular, mas assim, realmente para mostrar que realmente o preconceito é nosso, de Sim. quem esse é o grande questão, né? Então, por exemplo, o pessoal fala também muito da magia poderosa. Magia de Exu. Exu é famoso, né? Mas, por exemplo, não tem outro grau mais poderoso. São todos iguais, vai depender do mago, né? Do mago que é o mais importante. Vamos lá, falando sobre vamos começar pelas cruzes, você falou, né? Que você Sim. quer Que começar. vai ser de manhã vai ser cruzes, né? E à Vai tarde ser de manhã. Tá. vai A, ser a magia energias. a magia das 7 cruzes, ela é uma das magias e um dos graus, isso eu acho que é importante salientar, um dos graus mais fechados que existe na magia divina. Pouca gente sabe disso, tá? Porque você trabalha com o mistério das passagens, né? Isso eu posso falar, tá? Por isso que eu Uhum. tenho que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes eu me empolgo e depois eu apanho, né? Aí você tá achando que tá falando só com o mago dos sete cruzes, né? Eu tenho que tomar cuidado. Não, ainda mais em live é mais complicado. É. Então, assim, a magia das 7 cruzes, ela tem essa questão que ela trabalha com portais multidimensionais, ou seja, ela acessa todas e quaisquer dimensões através do mistério das passagens, vamos colocar dessa forma mais simples, né? E assim, o mago abre essas passagens e atua através dela. Não posso falar mais que isso, tá? Ela também tem uma característica, né, de trabalhar com níveis muito, mas muito profundos com relação no espírito humano, principalmente, né, no íntimo, nas camadas mais profundas, energéticas, emocionais, racionais, psicológicas, por exemplo, elas alcançam essas, como se fossem as raízes ou a origem de alguns problemas. Por exemplo, como traumas, ou por exemplo, como de repente questões assim que vêm percorrendo às vezes várias encarnações. Não são maldições, não são pragas, não. São vibrações profundas que estejam atuando por algum momento ou por alguma situação que ocorreu no passado dessa pessoa, nessa evolução desse espírito, e fez com que gerasse e ampliasse todo um desequilíbrio interno numa camada profunda. É como se fosse o nosso inconsciente, tá? A coisa do nosso inconsciente que a gente vai trupica, não sabe por quê, né? Se auto-sabota, que é um dos maiores problemas que a gente lida normalmente hoje em dia. Então, a magia das 7 cruzes, ela é uma maneira muito simples até certo ponto de trabalhar, muito poderosa. Ela também trabalha com elementos. Ela é uma magia que tem uma prática de atendimento totalmente diferente das demais. Ela não utiliza espaços mágicos.
que mais que eu posso falar? É difícil. É difícil falar bastante sem poder sem falar o que pode, o que não pode, né? E assim, e ela também, através dos mistérios das passagens, vamos colocar assim, ela, a gente consegue, nós magos, através das ativações e dos procedimentos, nós conseguimos atingir um lado que normalmente, para nós, para os espíritos e para até alguns guias espirituais, falando em partes religiosas também, não consegue acessar. Nós, como magos das Sete Cruzes Sagradas, poderemos acessar no sentido de purificar, transmutar, positivar. Ela está ligada principalmente ao trono da evolução. Tá? Isso, evolução. E trabalha com uma coisa que é muito interessante, que é a parte dos fatores, né? São duas, essa e a outra também trabalha um pouco dentro com a energia dos fatores, que é o quê? A menor partícula da criação. Então, quando você ativa o mistério a magia das Sete Cruzes, vamos colocar dessa forma, você começa a desencadear uma ação que ela só é limitada pelo mago. Uhum. Se você multiplicar e aprofundar a ordem mágica e o processo todo, vamos colocar assim, ela vai se estendendo. Outra coisa, que mais que eu posso falar? Em muitos casos, e isso também não é todos os graus que tem, ela começa muitas vezes a ser trabalhada de dentro para fora da pessoa. Então, nós temos o nosso corpo, né, com vários corpos internos e 77 corpos externos, 77 corpos internos, mas grosseiramente 7 de cada. E ela começa a trabalhar do mais interno desses corpos e vai atuando sobre todos os campos necessários até sair no último, fazendo uma limpeza, uma transmutação, uma cura, uma regeneração, uma transformação geral em todos os sentidos da vida da pessoa. É um trabalho muito sério. Assim como a magia dos raios, ela exige um pouco de seriedade, lógico, no uso, né? Então, e até no mistério de se praticar, propriamente dito, né? Na forma de praticar, é realmente um processo bem intenso. Então, e acho que é só isso que eu posso falar, não posso falar mais. Falou bem, falou Senão, muito. senão eu vou ficar de castigo. Já me deu vontade de fazer, já me deu vontade de fazer. Não, mas ela é fantástica de trabalhar. E olha, você tem vários recursos que aí realmente eu não tenho como poder passar aqui, né? Vários recursos práticos para realmente usar as passagens. Desde passagens para você... O que é uma passagem, né? Tudo é uma passagem. Um portal é uma passagem? É um tipo de passagem, com certeza. Porém, quando você abre um espaço da magia do fogo, ela é um portal, ela é uma passagem. É uma magia do fogo. E assim outros graus também. Quando você trabalha com vórtices, também é uma passagem. Quando você trabalha, por exemplo, com círculos, é uma passagem. E assim vai. Quando você trabalha com os mistérios, vocês também fizeram Exu, né? Aí, né? Sim. Tiveram... Então, Sim. quando você trabalha com o mistério Exu, também são passagens. É interessante como algumas coisas, apesar de serem iguais, mas você trabalha de formas diferentes com grande intensidade. Sim. Então, de repente, eu não preciso usar uma magia de Exu para poder atender uma pessoa num grau tão profundo que precisa atender. De repente, eu preciso usar a magia das Sete Cruzes. Não estou desmerecendo, eu adoro a magia de Exu, apesar de usar muito pouco, tá? Porque você acaba usando outra coisa e acaba nem dando tempo, não sobra nada, graças a Deus. É muita coisa, né, para poder você escolher Não é... e, Sim, e, pode e falar, fazer, desculpa. né?
Agora fala um pouco da magia das energias, porque a das energias eu conheço pouco, assim. Sete Cruzes Na, eu tinha uma base, assim, e o pessoal também, eu acho que eles nunca tiveram aqui em BH. Se tiver alguém que tenha magia das energias, são poucas pessoas. E a é, gente é uma novidade. Aí eu gostaria que você falasse um pouco das energias, que deve tá. ser Ah, totalmente mental, né? não, pelo Não? contrário. Não. Na verdade, é assim, né? Poucas magias são essencialmente mentais. Uma é raios, né? Que é a mais conhecida, a magia dos mentais, sim, tá? Mas todos os graus têm pelo menos um pouco de utilização de elementos. As essências, por exemplo, também é muito mental, mas também tem, né? Tem um pouco de elemento. Por que que precisa às vezes de elemento, tá? Nossa, Vou dividir um pouquinho tá isso. baixinho? Porque eu Paulo, não quero. Oi, Paulo, vale? peraí que tá baixinho. Deixa eu ver aqui se você tá ouvindo Será que o meu baixinho. fone? Não, para mim está normal o som. Mas você tá ouvindo bem ele? Deixa eu Peraí, subir. repete, Paulo, que eu não ouvi. Pronto, vamos lá. Isso, vamos ver se melhorou. Então, melhorou o som, Michel? Melhorou. Melhorou? Então tá, perdão. Então vamos lá. Então, todo o grau da magia, realmente há uma certa necessidade de a gente ter um elemento, tá? Por isso que todo grau da magia, ela tem um pouco, nem que seja uma maneira ou outra de trabalhar com um elemento. Porque a gente precisa elementarizar a energia. Né? E quando a gente elementariza a energia, quando você trabalha com a energia que vem dos tronos, que é o que a gente faz, ela vem pela nossa frequência, atravessa nós, vamos chamar assim o mago, que está desencadeando, a gente direciona, e quando ela passa pelo elemento, seja qualquer que seja, fogo, uma planta, uma pedra, qualquer coisa, nós temos o quê? Uma densificação dessa energia, porque lembrando que o nosso corpo, ele é matéria, então nós precisamos, às vezes, ou muitas vezes, densificar a energia para que ela possa realmente atingir com aquela qualidade daquele elemento o campo necessário. Sempre, quase todos os graus da magia têm um pouco de elemento. Com relação à magia das energias, né? Então, na verdade, a magia das energias, tá? Ela é ela é uma magia extremamente poderosa. Ela não é muito divulgada, é engraçado dizer isso, né? Porque o pessoal pensa que espada é poderoso, que isso, ou aquela magia, ou aquela magia, ou aquela magia é poderosa. Mas a magia das energias, ela é uma das mais poderosas que tem. Não que as outras não sejam, mas porque ela trabalha muito a regeneração. Enquanto a água, nós nos conectamos à geração, vamos dizer assim, para também não apanhar de novo, né, e falar coisas demais, a magia das energias, você trabalha a vida. Tá? Enquanto você se liga na geração, vamos colocar assim, na magia das águas, a magia das energias trabalha com a vida. É diferente. Parecido, mas não é igual. E principalmente com um fator regenerador e transmutador. Né? Ela é, assim, que tem uma característica principal de cura, né? Ela é uma curadora, assim como conchas, mas ela é mais profunda do que conchas, até certo ponto. Ela também trabalha muito com a consciência, a expansão da consciência, tanto da pessoa que está atuando, como do próprio mago. Sim. Então, o mago iniciado, o mago que se inicia na magia das 7 energias sagradas, ou na magia das energias divinas, tá? Trabalha, ele terá como é que eu vou dizer isso?
Ele será, vamos chamar assim, presenteado. Eu não vou usar coroado é um termo pesado, mas ele vai ser presenteado, vamos chamar assim, com um dom energético, evolutivo próprio para praticar positivamente ações energéticas positivas naturalmente. Ele será uma... Eu vou tentar usar um termo bem chulo para isso, tá? Ele será uma franquia das energias, vamos chamar assim, aqui na Terra, tá? Vamos dizer dessa forma, né? Tem que falar de um jeito que não fique... não dá para falar muito, mas, né? Tô tentando burlar aqui, né? E aí, assim... e assim, também ela trabalha com o fatoral, né, que é a menor partícula que tem, né, que é a partícula de Deus. E então, assim, eles terão esse dom, vamos chamar assim, e também a evolução deles acaba sendo naturalmente acelerada, né, da pessoa. Independente dos outros graus que normalmente há o preparo, tudo, nesse caso há uma intensidade. Por quê? Porque a proposta do Mistério das Sete Energias é realmente fazer com que nós, os magos iniciados na magia das Sete Energias, levem essa energia, multipliquem essa energia de regeneração do ser, do espírito. Regenerar não é curar só. Regenerar é tirar e conscientizar um ser de algo maior, tá? Então, nós fazemos isso com o nosso próximo, a pessoa que a gente está atendendo, e tudo que a gente estiver trabalhando, inclusive os seres negativos que interferem na vida das pessoas, assim também como em nós, como magos. É um negócio muito difícil. Em aula, se Deus quiser, eu vou conseguir explicar melhor isso para vocês, porque aí eu vou poder falar bem livremente, aí fica mais fácil. Nós, além disso, nós teremos e trabalharemos principalmente também com os tronos. Fala, Paulo, mas a gente trabalha com trono toda magia. Não. Você vai trabalhar com os tronos e, por exemplo, tronos angélicos, arcangélicos. Aí você acessa um outro nível de tronos. Tá? Vamos dizer assim, faz parte do mesmo dos tronos maiores, que são os 7 que a gente já conhece. Porém, ele tem algumas características que nos dá acesso, tá? Bem interessante. Aí sim, a parte e até uma parte a gente acessa de forma magística, energética, o lado energético de algumas divindades, por exemplo. Tá? Ou seja, não explique é... melhor. Me interessei por isso. Me explique melhor. Você quer que eu apanhe dos meus mestres, né? Você quer que eu apanhe dos mestres, né? Tá bom. Não, mas o que você pode falar sobre isso daí, sobre trabalhar com as energias das entidades, os tronos angelicais? Então, na verdade, porque veja, por isso que assim, vai ser um curso assim bem intenso, tá? Porque assim, é um pouco difícil às vezes de tentar explicar, porque assim, você tem, por exemplo, uma divindade, vamos pôr, divindade, tá? Por exemplo, um anjo, uma linha de anjo. Veja só, eu não vou chamar o anjo, eu não vou chamar, mas eu vou trabalhar com a energia ao qual e o trono ao qual ele está ligado e trabalho magisticamente com essa energia. Pronto. Acho que aí ficou mais fácil. E eu vou ficar de castigo essa noite, com certeza. Tá? Tá falando demais. Está perguntando se trabalha karma. Sim, todas elas. Mas a karma passado, eu preferiria trabalhar, tá, com ou cruzes. Não, a magia das 7 energias, ela trabalha bastante isso. Porém, dependendo, aí que entra aquela história, dependendo do caso,
Cruzes seria, às vezes, dependendo da situação, cruz é mais indicado. Como falei, nada, mas isso não quer dizer que assim, as pessoas às vezes esquecem, os magos, às vezes esquecem, que vão fazer um espaço para resolver tudo. Às vezes, há necessidade de um segundo espaço ou um terceiro espaço. Não porque você não fez direito, mas porque um grau de magia atuou sobre um conjunto de situações, o outro grau atinge um outro tipo de situação e um outro grau atinge outro tipo de situação. Por exemplo, nos casos dos karmas, karmas, perseguições, poxa, show, você pode usar até a magia das velas, mas no caso da magia das energias, fantástico. Mas, às vezes, há uma questão que talvez seja mais intenso trabalhar, ou mais eficaz, trabalhar com cruzes. Aí eu sugiro para ela fazer os dois cursos, que aí ela faz os dois, né? Porque é muito intenso, e é muito... você tem que ter uma boa entrevista com as pessoas para poder identificar e saber qual grau e o que dentro do grau, quais as técnicas que você vai utilizar para atender a pessoa, né? Isso é uma coisa que é difícil de identificar, tá? E às vezes a intuição falha, muitas vezes a intuição falha. E aí que dá o problema. Começo, né? Quem é mago iniciante, eles não têm tanta intuição quanto uma pessoa que já está exercendo mais tempo a magia. Olha, Paulo, tá? Eu prego um pouco, muito isso nas minhas aulas, que eu falo assim, olha, você tem evidência, você tem intuição, deixa ela de lado. Usa a técnica você não erra. Por quê? Lá no começo, na magia do fogo, eu fui atender uma pessoa uma vez e eu, poxa, estava pensando, olha, vou usar aqui espaço, vou usar poltrona por causa da pessoa e tal, bem no comecinho, tá? E eu comecei a ter intuições totalmente errôneas sobre qual o tipo de espaço que eu usava. Eu falei, mas não tem nada a ver. Era uma coisa de inverter símbolo, colocar um símbolo aqui que não tinha nada a ver com lá. Eu falei, isso aqui tá errado. Eu estava sendo influenciado. Por quê? Por seres negativos que não queriam que eu ativasse um espaço mágico para neutralizar o trabalho de magia negativa. Tá. Então, desde aquela época, eu falei, intuição eu deixo para um terceiro plano, que é como o mestre Rubens passava. Olha, pergunta para o seu mestre magia, quando se falta alguma coisa, não o que é para se fazer, se falta alguma coisa. Então eu uso o quê? A técnica. Então vou usar fogo, uso lá, faço desenho, ponho as faço tudo bonitinho pela técnica, pelo aprendizado. Porque se eu for acontecer comigo isso, como aconteceu lá atrás, eu posso errar. E veja, não é só o mago que está no começo, não. Eu já vi muito, desculpa a expressão, mago velho de casa, vamos chamar assim, viajar na maionese. Tá? Então, assim, veja, como o mestre Rubens sempre disse, assim como existe toda uma evolução do lado positivo, do lado da luz, para neutralizar e ajudar a humanidade, o outro lado negativo também se elabora, se aprimora com técnicas e situações para chegar e não deixar isso acontecer. Então, tem muitos magos, tanto é que existem muitos magos da magia divina que foram excluídos, tá? Porque foram tentados. Aqui até tem um cara no Facebook aí que ele debandou e ele fez assim comigo na época, vários graus, acho que todos, não sei se fez ou não, mas vários graus ele estava lá. E hoje o cara está numa linha energética e espiritual totalmente oposta. O que acontece? O símbolo literalmente é retirado. Então, se ele aplica o conhecimento da magia divina, ele vai se responder por isso. E, muitas vezes, porque assim, de intenção o inferno está cheio, não é o dito popular? Então, aí que está.
a gente tem que entender que a gente é mago e a gente tem uma responsabilidade muito grande, tá? Você está lidando com a pessoa da sua frente, mas também com os guias e protetores espirituais dessa pessoa e tudo que está em volta. Às vezes a pessoa tem lá um trabalho de magia negativa que está atuando e tem lá 100 espíritos escravizados. E você, com um espaço mágico, seja de qualquer grau, você tem o dever de purificar e encaminhar esses seres. Então, quando você atende uma pessoa, é um obsessorzinho que tem lá, um sofredor, mas, na verdade, muitas vezes a gente nem sabe, e você está libertando centenas de espíritos que estão lá. Centenas de seres que estavam aprisionados a um ser maior que estava comandando e escravizando esses seres. A nossa função é muito maior e muito mais ampla do que a gente enxerga, né? Desculpa, até fugir um pouco do tema, tá? Perdão, tá, Simone? E a todos também. Tranquilo. Mas eu acho que é uma coisa importante, porque assim, provavelmente quem está assistindo, a maior parte já tem alguns graus, né? E a gente tem que prestar atenção muito nisso, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado e ter consciência, né? Não que vocês não tenham, por amor de Deus, é só para reforçar, com certeza, que a gente tem uma responsabilidade na qualidade de mago. Tá? A gente tem estola, ela é bonita, ela tem seu fundamento, ela tem a sua parte mágica. Eu estou hoje com ela porque é uma primeira apresentação, né? Mas assim, ela me gradua, me mostra para as pessoas e no astral quem eu sou, né? Mas isso não quer dizer que eu seja o cara sabe, como é que o pessoal fala? O rei da cocada, né? Não, ou então... não, muito pelo contrário. Eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que levar com seriedade. Eu vou aprender, eu vou pesquisar, eu vou aprender, eu vou ler, eu leio muito, eu pesquiso, sabe? Às vezes, pessoal, eu ganho uma pedra diferente, eu ganho uma erva seca, uma semente, eu uso na primeira oportunidade. Eu ganhei uma pedra de uma turma que eu finalizei também de águas, tá? E, nossa, com certeza, eu ganhei uma chunguita, tá? Eu fui usar, já testei ela em 4 graus de magia diferente. Aí você vai testando, né? Você vai testando. Essa é a vantagem. A gente, quando se tem magia, consegue consagrar qualquer coisa, né? Então, se você consagra tudo, que você... não, isso aqui eu ganhei de presente, não sei se está certo, se está errado, vou ali consagrar. A gente tem... É que assim, existem graus da magia que, vamos colocar assim, que realmente consagra, que fica um objeto que abre-se realmente um portal divino por detrás, tá? Tá dentro do que vocês vão aprender, mas isso aí a gente fala depois, tá? Isso aí não dá. Aí eu realmente, aí eu nem vou conseguir, eu nem vou poder, eu nem vou conseguir ir para lá, porque os mestres vão me deixar de molho. Você falou demais. Castigo. Você quer falar mais alguma coisa a respeito da magia? Alguma coisa que você queira pontuar? Eu acho assim, o que eu acho assim, que é importante, que eu acho que eu acabei nem falando, né? Que eu acabei falando mais do meu passado. Assim, eu dou aula há bastante tempo, né? Eu sou da primeira turma, quando o Rubens abriu a primeira turma de magos iniciadores. Eu sou desse número, meu número original é 152, né? E eu tive que me afastar, eu acho que isso é importante, por uma questão de cuidar de uma pequena empresa que eu tinha na época e tal, e eu me afastei há alguns anos de dar aula. Depois eu retomei, né, quando os graus já estavam mais intensos, e eu observei, eu me preocupei com um comentário do mestre Rubens em aula, e isso me chamou a atenção. E depois veio se comprovar que realmente aí apareceu o câncer 2 anos depois ele ficou lutando por esse câncer mais 1 ano e meio e tal. E aí eu retomei depois dessa época, eu comecei esse processo, porque o que eu consegui com a magia divina, particularmente, Paulo, e as pessoas que eu atendi nesses
agora, de 2021, 19 anos de atendimento, tá? Eu digo para vocês o seguinte, por isso que eu respeito muito a magia, porque é muita coisa. Foram dezenas, centenas de pessoas que tiveram, sabe, a vida mudada ou desbloqueada, e assim, acho que você já viveu isso, a grande parte das pessoas já viveram isso, assim, e por isso que eu prezo muito. E eu, como eu disse, eu não acreditava na magia divina até 3/4 do curso da magia do fogo. Eu questionava até dizer chega. E a maior prova que a magia divina funciona é o fato de eu estar hoje ministrando aula. Isso é uma coisa para mim, mas eu gosto de dizer isso em todas as aulas, todas as turmas que eu abro. Estava com 6 turmas agora estou só terminando 2 de fogo. E que a maior prova é que, assim, eu sou muito cético, eu sou muito São Tomé, né, que o pessoal fala, ver para crer. Conheço muitos assim. Eu sou. E a maior prova é que realmente funciona, porque o mistério me provou, a magia me provou. Não foi ninguém, foi a minha própria experiência, meu próprio questionamento, a minha própria pé no chão, que falou, não tem como não ser algo maior do que o meu inconsciente, maior que o meu pensamento, a minha indução. Tem algo maior do que isso. Isso se chama magia divina. Tá? Então, eu não sou uma pessoa fissurada, não. Eu sou uma pessoa normal, que paga boleto, que às vezes toma multa de guarda, né? Como qualquer pessoa. Porém... De carne e osso. Sim, recebo demanda, sim, bom, sim, não, tenho de monte isso aí, essas coisas. Mas assim, eu tenho recursos para limpar essas energias, tá? Essa é uma das coisas. Você faz, você pratica, você ajuda as pessoas, você consegue ajudar uma pessoa, você arrancar uma enxaqueca de uma pessoa, você arrancar uma doença de uma pessoa, a pessoa ligar para você e falar, Paulo, eu passei no espaço você semana passada, hoje me chamaram para uma entrevista e fui empregada. Essas coisas não tem, por mais que aconteça, não tem. Isso é maravilhoso de sentir, às vezes, o choro de uma mãe ou de uma pessoa que, de repente, você conseguiu fazer a felicidade do lar dessa pessoa, né? E isso você consegue com a magia divina. Tá? É só você se dedicar muito. Não precisa, assim, você não precisa se debruçar no livro 24 horas por dia. É só fazer com vontade, fazer da técnica certa e da melhor forma possível. Tá? Só isso. Acho que eu falei demais até, né? Mas eu tinha que te conhecer, né, Paulo? Porque... sim. Não, como que a gente vai trazer... Quem que é esse Paulo Petros? Quem que é? De onde que é que as pessoas têm olha para mim na foto, tem uma cara de sério. Eu até sou também, tá? É que eu gosto de deixar o assunto de uma forma um pouco mais casual. Por isso que é até legal essa live, que fica mais na cara de bate-papo. Eu tenho que passar o conhecimento e eu passo com seriedade, sem dúvida nenhuma. Porém, eu acho que assim como o mestre Rubens, ele brincava em aula, falava até palavrão em aula, era o jeitão dele, jeito simples dele, rústico dele, mas com grande conhecimento, com sabedoria e com amor ao que ele fazia. Tá? E eu tomo muito isso, eu acho que isso é muito importante, a gente entender que a gente pode falar uma coisa, o mesmo assunto de uma forma brava, rústica, ou uma forma mais calma, mais tranquila, mais alegre, até porque serão quantas horas? 4 horas de curso, né? São 4 horas de curso, né? Então, imagina só... 4 horas de cada curso. Então, imagina só 4 horas eu sendo rígido e sério. O pessoal vai jogar cadeira na minha cabeça, com certeza. Não, mas vai ser legal. Assim, a magia em si vai ser legal. A gente vai fazer outras lives também, você vai trazendo experiência, você vai trazendo conhecimento para o povo. Claro, que você puder fazer, porque a magia, ela né? É uma coisa que é fechada, né? Sim. Então, a gente vai trazer um conhecimento, né, para todo mundo. E eu quero te agradecer por você ter aceitado esse desafio. Para mim é uma honra, menina. Para mim é uma honra. E é um desafio, assim, para mim, porque
eu vejo vocês, lógico, longos, né? São a distância, mas eu admiro e eu bato palma, e eu acho que todos, espero que todos reconheçam vocês, né? Para buscarem e trazerem algo de melhor, perdão, desculpa, usei o termo errado, ou buscando para aproximar, né, a magia divina ainda mais da sua cidade, das pessoas, né? Se às vezes a gente tem aqui em São Paulo até uma oferta grande, vamos chamar assim, não necessariamente de qualidade, tá, gente? Infelizmente, não necessariamente de qualidade. Mas o empenho seu e do Michel, principalmente em buscar e falar com a doutora Miriam, que é do colégio, fazer o carinho, né, o carinho, o cuidado que vocês estão tendo. Eu que tenho que agradecer pela oportunidade, com certeza. E vou me dar o meu melhor para vocês, tá? Doutora Miriam perguntar onde você achou ele. Ó, o Michel achou na internet. É um desafio. Eu acho que ela tá junto com a gente, sabe? Ela quer que isso aqui mude, que isso cresça. E juntos, com todos os que vão estar fazendo curso com a gente vai trazer isso para que era acessível a poucas pessoas. Eu acho que é isso que é a magia, sabe? Vai acesso para todo mundo que quiser. Quem tiver vontade de fazer, vai fazer. Não tem restrição. Eu guardo as palavras que o mestre Rubens falou e até o mestre Seyman também, né? Que o Rubens disse assim: eu não deixo sucessor, eu deixo um legado, tá? E desculpa, é que às vezes assim, eu não tenho como, eu tenho um cara de bravo só, mas toda a consagração final, a garganta aperta, né? Para mim a garganta aperta. Toda a consagração final, a gente é muita emoção. E formar magos e dar continuidade ao legado de essa coisa tão maravilhosa que é a magia divina, né? Obrigada, viu, Paulo? Seja bem-vindo. Obrigado mesmo. Seja bem-vindo a Belo Horizonte, aos Sete Magos, a Minas Gerais. Será um prazer. Estaremos aí dia 28 de março. E a vocês, o convite, obviamente, fazer a magia das 7 cruzes, das 7 energias sagradas. Obrigado, Simone. Um abraço no Michel também. Tá, obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.